Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia, 2 de fevereiro de 2021. E amém, e graças a Deus estamos aqui. E vamos continuar aí, na nossa meditação. Estamos aqui no capítulo 3 de Malaquias, certo? Vimos ontem que o Malaquias, ele apareceu, foi levantado pelo Altíssimo 100 anos depois, que os judeus voltaram do cativeiro, Eles já estavam também, de novo, degenerados, Isso foi por volta do ano 450, Antes de Cristo, Foi mais ou menos na época que ele profetizou lá no meio dos hebreus. Então vamos ver aqui no capítulo 3, ver o que ele estava falando aqui, Eis que eu envio meu anjo, 3:1, de Malaquias. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas e quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Está falando aí da vinda do Senhor Jesus, Da primeira vinda dele como Messias, é isso? Está falando aí que vem um anjo, vai mandar um anjo antes dele para preparar o seu caminho, Esse anjo nós sabemos, que é o João, Chamado de João Batista, né? E aí ele está dizendo aí que ele vai vir para o quê? Como sabão dos lavandeiros, sabão é para quê? É para lavar, sujeira, E o fogo do ourives, O ourives é aquele que purifica, Purifica os metais, Purifica o ouro. E ele é purificado exatamente pelo fogo, Não é isso? Tira a sujeira, Tira a borra dos metais, E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Olha aí, ó. Purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, Então ele está falando de duas coisas aqui, de duas vindas, Ele está falando da vinda dele para limpar, o pecado, mas ele também está falando da segunda vinda, que é o milênio, certo? Porque ele está falando dos filhos de Levi, que afinará como ouro e como prata. Trarão ofertas em justiça, E aí o versículo 4, a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Quer dizer, nós sabemos que na vinda dele, na primeira vinda dele, não aconteceu isso, O que aconteceu é que ele foi o quê? Que ele foi tido como um maldito de Deus, Por quê? Porque ele chegou reprovando o sistema político, econômico e religioso que os judeus tinham implantado depois da vinda do cativeiro. Eles saíram completamente da aliança, do pacto, e foram fazer igual e pior do que as nações faziam, as nações que estavam em volta deles. Não é isso? É o que está escrito, Fizeram pior. Versículo 5 do capítulo 3. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, olha aí, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente,
contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva, e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, eles estavam fazendo isso aí tudinho, né? O contrário, né? Não estavam executando, ou melhor, estavam executando o juízo ao contrário. Então, ele disse que ia fazer o quê? O que ele fazendo isso aqui, ó? Testemunha contra os feiticeiros, adúlteros, os falsos, os defraudadores de jornais, né? Os pervertedores do direito, das viúvas, do órfão, do estrangeiro, e os que não temem ao Senhor. Então, se eu for ser testemunha contra eles, o que acontecerá? Eles vão se virar contra mim, né? Foi o que fizeram contra Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus chegou lá, né? E o que ele fazia era reprovar um modo de vida deles que não tinha nada a ver com a lei de Moisés, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, aquele discurso do 23 de Mateus é simplesmente isso aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Vamos aqui para o versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Né? Eles já tinham separado de novo do Deus dos exércitos, né? Do Senhor dos exércitos. Mas eles dizem o quê? Em que havemos de tornar? Nós estamos bem, não estamos fazendo nada. Tudo que nós fazemos aqui, né, é a lei de Moisés, mas não era. Eles achavam que estavam sentados na cadeira de Moisés, mas não era, né? Porque o que eles estavam executando eram o quê? Os mandamentos de homens, né? Que estavam escritos lá nos seus livros, e não no livro dos profetas, né? Aí no 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Estavam roubando, né? Não estavam cumprindo a lei, né? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal, que dela vos advenha a maior abastança, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo vos será, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleituosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como aqui ele está, digamos assim, no final das profecias, né? Aí vão acontecer algumas coisas aqui. Então, na verdade, ele está falando daquilo que vai acontecer no milênio, né? Porque de Malaquias até hoje não aconteceu isso que ele está falando aqui. O que foi que aconteceu? Né? Depois de Malaquias, os judeus sofreram várias diásporas. Foram perseguidos pelos grandes impérios, imperadores, né? Nós vamos ver isso aí rapidamente na história, para nós chegarmos até os dias de hoje, digamos assim, né? Então ele está falando aqui do milênio, né? Claro que ele está falando também do passado, que no passado aconteceu isso. Quando eles estavam em obediência, tudo isso aqui acontecia, né? Os benefícios, né, aconteciam. Quando eles entraram na desobediência, vinha o contrário, os malefícios,
conforme o que foi predito lá no Monte Erizim, né? E no Monte Ebal, né? Então, por causa de vós repreenderei, todas as nações chamarão. No versículo 13, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Olha aí, ó, a abominação estava tão grande que até isso eles falavam e diziam, né? O que foi que adiantou a gente obedecer, né? A aliança que foi feita, os mandamentos, foi inútil para nós, né? Mas na verdade eles não estavam obedecendo, né? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, né? Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que os temem ao Senhor, né? E para os que se lembram do seu nome. Olha aí a blasfêmia que eles estavam, né? Fazendo contra o Deus Altíssimo, né? Tá vendo? Dizendo que Deus se agradava era dos soberbos, né? De quem era desobediente, né? Quem não ouvia, quem não fazia memorial, quem não se lembrava dele, né? Então, né, o Deus de Israel gostava era desse tipo de gente. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então eles não estavam mais fazendo essa diferença, né? Para eles era tudo a mesma coisa. Então era melhor ser ímpio do que justo. Que blasfêmia, né, irmãos? Que coisa, né? E aí, no capítulo 4 aqui de Malaquias, vamos ver aqui, ó, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então estamos vendo aí, né, irmão? A profecia aí, né? Do Elias, que o Senhor Jesus disse que era o próprio João, né? Que veio preparar o caminho, né? Caminho do arrependimento, né? O caminho, né, da limpeza dos corações, das mentes, para receber o Messias que veio em fraqueza, né? Amém por hoje? Amém, né? Então, Pai seja com todos nós. Amanhã estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Pai seja com todos nós. Amém.